Salve galera, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um dia de estudo da Palavra de Deus. Estamos no capítulo 2 do Apocalipse. E antes de começar o nosso estudo, eu queria te pedir a ajuda de que você não se esqueça de dar o like, que você compartilhe esse vídeo e, se possível, você comente como é que você está recebendo esse estudo, se você está conseguindo entender, com respeito à didática que eu estou utilizando nos vídeos. Me ajuda aí. O Apocalipse, quando eu entendi, ajudou muito a minha vida espiritual, a minha caminhada com Deus, e eu quero que aconteça a mesma coisa com você. Então dá o feedback aí, ajuda a gente e não se esqueça de dar o like. Vamos estudar? Hoje nós vamos ver sobre a igreja de Pérgamo e tem muita lição de Deus para a nossa vida. O Senhor Jesus manda esta carta à igreja e o Senhor Jesus dá detalhes do que está acontecendo e dá sempre a sua palavra para que haja uma mudança, um consolo, um conforto ou um confronto. E todas as cartas que foram escritas às igrejas, alguma porção é para a nossa vida. O Apocalipse foi escrito para que fosse revelado coisas sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre o futuro da humanidade. Mas o Senhor, quando Ele escreveu a essas igrejas, Ele escreveu no tempo, para o tempo da igreja. Então, todas as gerações, todas as épocas, todas as eras da igreja, todos os momentos em que esse livro é aberto para ler, faz sentido para aquele tempo. Fez sentido para a igreja primitiva, total. Não se esqueça que essa mensagem está sendo enviada às 7 igrejas da Ásia, hoje Turquia, e dentro de um tempo, de uma história, de uma necessidade, de um acontecimento, e nós viajamos até esse tempo, estudamos sobre o que está acontecendo ali e a mensagem que foi enviada, e logo em seguida nós contextualizamos e trazemos para o nosso tempo as lições que aquela igreja aprendeu e também os avisos e as profecias que Jesus entregou àquela igreja para um tempo futuro que aconteceria. O Senhor estava dando para aquela igreja a revelação de como seria o final de todas as coisas. Essa curiosidade do fim dos tempos aconteceu e esteve presente em toda a Bíblia. E principalmente quando o Senhor Jesus esteve aqui, os discípulos fizeram muitas perguntas a Jesus a respeito do final de todas as coisas, do fim dos tempos. E o Senhor Jesus foi respondendo aos discípulos, depois os apóstolos, através das cartas, como Paulo, Pedro, João, aprofundaram um pouquinho mais o assunto e o Apocalipse veio como um fechamento. A revelação, o Senhor tirou o véu de todas as coisas que iriam acontecer para a igreja e para a humanidade, e tudo isso está registrado aqui no Apocalipse. No capítulo 2 e 3, o Senhor se dedica a enviar cartas pessoais para igrejas específicas, situações específicas que estão acontecendo nas igrejas da Ásia. Havia muito mais igreja nessa época. Eu fico me perguntando por que o Senhor não entregou uma carta, por exemplo, para a igreja de Corinto, que era uma igreja bem necessitada de uma palavra do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fez isso. Ele também escreveu aos Efésios, Jesus também escreveu aos Efésios. Você vê a necessidade da igreja. Aliás, o estudo da carta aos Efésios, que tanto Paulo quanto Jesus precisou mandar uma mensagem para esta igreja, está aqui no YouTube. Você pode procurar aqui no meu canal, você vai encontrar todos os vídeos gravados até agora a respeito do Apocalipse. Eu não estou fazendo capítulo por capítulo, estou fazendo por assunto. As cartas que foram entregues às igrejas, não tem como eu fracionar essas cartas
ou fazer o estudo rápido de todas de uma vez, porque só no capítulo 2 são 4 igrejas, 4 cartas, 4 realidades, 4 situações diferentes. Não tem como eu, em um vídeo só, falar de todas essas igrejas. Aí não seria um estudo, seria uma leitura apenas, e não é a nossa intenção. Por isso eu estou fazendo, então, igreja por igreja. Depois nós vamos para capítulo por capítulo, e aí vai andar um pouquinho mais rápido. Mas toda vez que eu ver a necessidade de focar mais, de parar mais um tempo, de meditar um pouquinho mais, então nós vamos fazer. Eu peço muita direção do Espírito Santo. O Espírito Santo sabe quem está assistindo esse vídeo, e eu acredito que o próprio Espírito Santo conduza pessoas que estão precisando desta palavra. Então eu peço ao Senhor que queime no meu coração uma necessidade que é sua. A necessidade que você tem diante desse estudo, a fome que você tem de Deus, a sede que você tem de Deus. Então, segundo essa necessidade, eu peço, Senhor, me ajuda a focar na necessidade desse povo, que o Espírito Santo me dê a direção. Eu estudo, eu faço todo um esboço, uma sequência de raciocínio, mas chega na hora da gravação, tem vezes que o Senhor muda tudo. Então, eu deixo o Espírito Santo guiar. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. E eu vou versículo por versículo para a gente entender bem essa mensagem. Eu acho muito importante esse contexto para nos ajudar na compreensão. Abra sua Bíblia, vem comigo, leia os versículos junto comigo, e eu sei que essa palavra vai ficar gravada no seu coração porque é a palavra de Deus. Vamos lá? Capítulo 2 do Apocalipse, versículo 12, carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. De novo, lembrando vocês, o Senhor Jesus está ditando esta palavra para João. O Senhor fala, escreve João. E aí ele diz o que é para João escrever. Então é uma carta do Senhor Jesus para as igrejas, escrita por João. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Lembra no capítulo 1 que o Senhor Jesus se apresenta como aquele que tem a espada? Quando João vai dar referências ao Senhor Jesus, ele fala da espada. A espada, pela palavra de Deus, nós sabemos, lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, fala das armaduras de um soldado, de como nós devemos nos armar e nos capacitar em Deus para lutar contra tudo que tiver de errado nesse mundo, ou com todas as batalhas espirituais que a gente tem que enfrentar. E uma das armas, das armaduras que é citada ali, está a espada. E é a única arma de ataque. A espada é a palavra de Deus. A Bíblia mesmo diz, a espada é a palavra de Deus. Tomem a espada do Espírito, com a qual vocês podem, então, atacar toda a artimanha do diabo. Então, tem várias armas de defesa, o escudo, tem a couraça que protege o peito, a bota que protege os pés, o escudo, e a arma de ataque seria a espada. Essa arma que é a palavra, que a Bíblia diz que é a palavra, aqui o Senhor Jesus está se referindo àquele que tem a espada de 2 gumes, quer dizer, ela está afiada e ela corta até a divisão da alma e do espírito. Essa palavra consegue entrar onde nenhum ser humano consegue entrar. Há uma diferença muito grande de você ler um livro qualquer e de você ler a palavra, de você ler a Bíblia. Na Bíblia contém esta palavra que vai na divisão da alma e do espírito. Foi feita uma experiência, entregaram uma porção de livros de um grande poeta conhecido, até internacionalmente, e entregaram num presídio, para que os presidiários que quisessem tivessem acesso aos poemas que tinha
continha naquele livro. E em outro presídio, eles deixaram a Bíblia. Então, o presidiário que quisesse ter um tempo de leitura, então tinha a Bíblia como opção, única opção. E depois de um tempo, eles voltaram para ver o resultado. Aconteceu sim de alguns presidiários pegar gosto pela leitura por causa dos poemas. Mas no presídio em que entregaram as Bíblias, muitos se converteram, mudaram de vida, mudaram o seu comportamento dentro do presídio e até conseguiram sair mais cedo do que o tempo da condenação por causa de bom comportamento. E aí eles comprovaram realmente esse livro tem alguma coisa que é diferente. E você que tem contato em estudar a palavra de Deus, você sabe, é diferente. Aí o Senhor Jesus para a igreja de Pérgamo diz, se apresenta como aquele que tem a espada que corta. E o Senhor vai usar essa espada para a igreja. Sempre no começo da carta, ele se apresenta segundo a necessidade da igreja. E ele se apresentou aqui como aquele que tem a espada capaz de trazer o ataque, trazer a palavra que vai muito mais do que para a mente da pessoa ou para o coração. Vai para a divisão da alma e do espírito, vivifica, corrige, exorta, fortalece, traz impacto. Então o Senhor Jesus está se apresentando como aquele que tem a espada e que ele vai usar essa espada para corrigir alguma coisa nessa igreja. Conheça o lugar onde você mora e que é o lugar onde está o trono de Satanás. Jesus não está no seu trono de glória e ocupado com as coisas lá do céu, sem saber como é que está a sua igreja aqui na terra. Eu acho muito pessoal, muito bonito o Senhor Jesus falar. Eu sei exatamente onde você mora. Quando alguém sabe onde a gente mora, quando alguém já esteve na nossa casa, quando alguém teve contato aonde nós descansamos, onde nós vivemos a nossa vida familiar, a gente fala que essa pessoa tem uma intimidade com a gente. A pessoa nos conhece, porque muito do que eu sou está na minha casa, onde eu moro, onde eu escolhi para estar, onde a forma, a decoração, o jeito que eu convivo com as pessoas. Então, o Senhor Jesus disse, eu sei o lugar onde você mora, eu conheço o dia a dia de vocês, eu conheço a realidade da cidade, do bairro, da situação em que vocês vivem. Jesus diz, e eu sei que aí está o trono de Satanás. Eu sei a luta que vocês passam, eu sei o quanto é difícil morar onde vocês moram. E ele diz assim, sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Então, o Senhor Jesus diz, eu sei que vocês são fiéis a mim. Eu sei que vocês conservam o meu nome. Vocês representam o meu nome. Eu sei que vocês, apesar do que aconteceu com o meu servo Antipas, continuam conservando o meu nome. Mas o que aconteceu com Antipas? Quem era esse homem? Tertuliano escreveu que Antipas era um líder da igreja, provavelmente João deve ter separado ele para dirigir a igreja em Pérgamo. E aconteceu que, por causa da perseguição religiosa, Antipas foi pego pelas autoridades e levado para ser morto de uma forma muito cruel. Eles pegaram um boi de bronze, que já era preparado para isso, não era a primeira vez que eles estavam fazendo isso, fazia parte de um ritual. Pegaram esse servo de Deus e colocaram ele dentro desse boi de bronze que era oco por dentro e colocaram no fogo até que aquele boi ficou, que era de bronze, ficou vermelho de tão quente. Lá dentro tinha água e óleo
e a pessoa era cozida ali dentro. Tinha alguns, nesse boi, quando fizeram esse boi, fizeram com uma acústica, algumas saídas de som, para que escutassem o gemido de quem estava sendo sacrificado lá dentro. Então dava para ouvir de longe os urros, os gritos apavorantes de quem estava sentindo muita dor. Isso ecoava e as pessoas achavam que isso era uma resposta dos deuses, e aí eles cultuavam a deuses enquanto isso acontecia, esse sofrimento acontecia com quem foi infiel àquele Deus ou àquela religião. Os cristãos que viram isso, escutaram o grito desse homem de Deus, desse pastor, desse líder, poderiam ter se apavorado e negado a fé em Jesus, desistido de expor a sua fé. E Jesus está dizendo aqui que eles foram fiel, não negaram o nome, conservaram o nome de Jesus, apesar de terem assistido o que assistiram ou sabido, às vezes nem viu, mas ficou sabendo do que aconteceu, e como já era cotidiano, como ele já sabia como é que isso acontecia. Então, mesmo diante disso, não se apavoraram e não negaram o nome de Jesus. E Jesus está dizendo, se nós ouvirmos esse estudo até aqui, você vai dizer: que igreja perfeita, que igreja forte, não nega o nome do Senhor. O Senhor conhece bem que eles estão no lugar muito atribulado, aonde a ideologia, a mente, a cultura, a religião, tudo está envolto da vontade do diabo. As pessoas se colocaram como servos de Satanás. Satanás ali está entronizado, Satanás ali está mandando. E essa igreja tão fiel, então vem na sua cabeça: poxa, igreja perfeita. E por tanto sofrimento, o Senhor Jesus não vai nem chamar a atenção deles. Mas aí vem o versículo 14, para que a gente entenda que uma coisa não justifica a outra. Que você passar por uma grande luta não te dá o direito de pecar e de sair do centro da vontade de Deus, ou de desobedecer a palavra de Deus, ou de formar sua própria doutrina. Olha o que diz o versículo 14. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. O Senhor Jesus se refere ao Antigo Testamento em Números, a partir do capítulo 22, 23, 24, narra a história de Balaão. Balaão era um profeta, conhecido como profeta de Deus, e Balaque, rei dos Moabitas, contratou Balaão. Balaão aceitou ser pago para que ele profetizasse contra o povo de Deus, o povo de Israel. O povo de Israel estava avançando para a cidade de Moabe, e os moabitas estavam com muito medo, porque ouviam notícias de que Deus tinha dado muitas vitórias para o povo de Israel. E apesar de o povo de Israel não ter um poderio militar, Deus batalhava, Deus cuidava para que eles tivessem vitória. E essa fama foi se espalhando. Israel estava avançando em direção a Moabe. E o rei achou como solução pedir que um profeta lançasse uma maldição sobre esse povo. A religiosidade, o poderio político e militar era muito forte nessa época. Eles acreditavam que quando eles ganhavam vitória, eram os deuses que davam vitória. Então cada povo tinha o seu Deus. E o Deus de Israel estava tendo vitória sobre todos os outros deuses. E aí ele quis contratar esse profeta para que esse profeta falasse mal e amaldiçoasse o povo de Israel. Quem sabe assim ele conseguia vitória contra o povo de Israel. Todas as vezes que Balaão tentou amaldiçoar,
na hora de falar, vinha palavras de bênção no coração dele e ele acabava falando as palavras de bênção. Por 3 vezes ele tentou lançar uma maldição e não conseguiu. Aí então Balaque ficou muito revoltado. Eu estou pagando você para amaldiçoar e você abençoa. Balaão diz: como é que eu posso amaldiçoar um povo que Deus abençoou? Só que Balaão dá uma orientação para Balaque, e Jesus está dizendo que aqui na igreja de Pérgamo está acontecendo a mesma coisa. Líderes começaram a se infiltrar no meio da igreja de Pérgamo e começou a seduzir o povo a pecar. O que Balaão falou para Balaque? A única forma de você conseguir vencer esse povo é fazer com que eles pequem contra o seu Deus. Se eles pecarem contra o seu Deus, o próprio Deus deixa de abençoar e você nem vai precisar de batalhar, nem vai precisar de nada para vencer esse povo. O próprio pecado vai vencer esse povo, vai derrotar esse povo. E foi exatamente o que o rei de Moabe fez. Balaque falou: Balaão falou, introduza no meio do povo de Israel, faz circular perto das tendas dos homens as mulheres bonitas que você tiver aqui, e aí seduza esses homens, façam com que eles comam comidas oferecidas aos deuses de vocês. Isso vai causar a ira de Deus e Deus vai deixar de abençoar esse povo. Essa estratégia, então, estava sendo usada também na igreja. E essa carta está sendo escrita e entregue ao anjo da igreja, ao pastor, ao líder da igreja. Jesus está dizendo: você está tolerando no meio de vocês homens como Balaão, que está seduzindo o meu povo para pecar, distorcendo a palavra, trazendo doutrinas de homens para que as pessoas busquem a oportunidade de pecar. Busquem na palavra o direito de pecar. A palavra de Deus não muda. Deus não tem comunhão com o errado. Deus não coloca as mãos naquilo que não é certo. E esses líderes estavam infiltrados dentro da igreja, dizendo para pessoas: não tem nada a ver você viver em prostituição. O que você faz com seu corpo não tem nada a ver. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus chama a atenção no versículo 15, dizendo: além disso, estão aí no meio de vocês os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Há historiadores que acham que essa doutrina dos nicolaítas vem de Nicolau, aquele que no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos é separado como diácono junto com Estevão, junto com Felipe e outros homens que tinha boa conduta, era cheio do Espírito Santo, foi escolhido então para eles serem diáconos da casa de Deus, cuidar e ajudar a cuidar do povo, porque a igreja estava crescendo em números e havia necessidade de suprir os necessitados da igreja, tinha um trabalho social a ser feito, aconselhamentos, e aí os apóstolos estavam com muitos afazeres, começou alguns problemas de contendas naquela igreja primitiva, porque algumas pessoas estavam sendo deixadas de lado, os apóstolos não davam conta de atender todo mundo, e aí então Pedro, e junto com os outros apóstolos, orando a Deus, tomaram a decisão: vamos separar homens de boa conduta, cheios do Espírito Santo, para que eles nos ajudem nesse trabalho, cuide da parte social da igreja, para que a gente se aplique a palavra e a oração. E aí então, entre esses estava Nicolau, e segundo alguns historiadores, esse Nicolau, com o passar dos anos, ele se apaixonou por uma mulher que não era a mulher dele. E aí ele pega alguns textos de Paulo, de Pedro, distorce esses textos, como por exemplo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele pegava versículos isolados e dizia: olha, não importa o que você faz com o seu corpo. Seria o gnosticismo, o começo dos gnósticos, que diz: o seu corpo já é perdido, o seu corpo é pecador, Deus sabe que o seu corpo é pecador. Então não importa o que você faça com o seu corpo, desde que
você entregue a sua vida para Jesus, a sua alma, o seu espírito para Jesus. Então, na doutrina de Balaão, ele dizia que, poxa, assim a gente consegue fazer com que as pessoas pequem. Qual o problema de pegar uma mulher que não é sua? Qual o problema da prostituição? Qual é o problema? Os nicolaítas dizem, o seu corpo não importa, o que importa é o seu espírito. Então, o Senhor Jesus está dizendo que esse pastor, ele é fiel ao Senhor. Esse pastor não se contaminou. A Bíblia diz, alguns de vocês não se contaminaram com isso, mas há entre vocês quem segue essa doutrina. E pior, esses líderes estão entre vocês e vocês não estão fazendo nada. A conivência é que o Senhor está repreendendo aqui. Esse povo tem que sair do meio de vocês. Essa falsa doutrina tem que ser questionada, tem que ser banida do meio da igreja. Isso é doença para a igreja. O diabo não consegue derrotar a igreja ameaçando de morte. O Espírito Santo fortalece a igreja e, se possível, se for preciso, morremos pela causa da Bíblia. Mas o problema da igreja é o pecado. O que o diabo quer é fazer com que a igreja entristeça o Espírito Santo. Que a igreja não ande em santidade, não tenha nenhuma diferença com o mundo. Isso destrói a igreja. Jesus está dizendo para esses líderes. Eu não sei se você acompanhou o estudo da igreja de Éfeso, a primeira igreja, capítulo 1, do versículo 2. Ao contrário, capítulo 2, a partir do versículo 1, fala sobre a igreja de Éfeso, que o Senhor Jesus conclui a carta dizendo, mas eu tenho uma coisa a favor de vocês. Vocês odeiam as obras e a doutrina dos nicolaítas, o qual eu também odeio. Em Éfeso, esses mesmos líderes se infiltraram na igreja, mas eles foram expulsos, não aceitaram. A liderança não permitiu que eles ficassem no meio da igreja com essa conversa que ia contra os princípios da palavra de Deus. Então o Senhor está repreendendo aqui a igreja de Pérgamo. Vocês vão até a morte por mim. Vocês não negam o meu nome. Apesar do que vocês viram que aconteceu com Antipas, vocês não negaram o meu nome. Porém, vocês estão permitindo que contaminações entrem na igreja, falsas doutrinas. E o Senhor Jesus disse, portanto, arrependam-se. Senão, irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Irmãos, ninguém para a igreja. E pecado não para a igreja. Aqueles que são sinceros no Senhor, o Senhor vem com a sua palavra. E o Senhor guerreia contra quem quer colocar aquilo que não é palavra de Deus no meio da igreja. Jesus está dizendo para a liderança, tem um monte de gente, de pessoas aí na igreja sendo influenciados. Façam alguma coisa, senão eu mesmo vou e eu mesmo vou fazer. Jesus está pedindo arrependimento. Ele está dizendo isso não diretamente para quem está contaminando a igreja, mas para a liderança da igreja que está vendo isso e não está fazendo nada. Eu virei com a minha espada, com a minha palavra, e eu irei contra essas pessoas que estão dizendo isso. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu posso escutar sobre esse estudo, olhar para a minha vida e ver que eu estou de alguma forma distorcendo a palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo um evangelho da customização, em que as pessoas olham para a palavra, isso aqui eu concordo, então eu vou viver na minha vida. Isso aqui eu não concordo não, isso aqui eu acho que não serve para os dias de hoje, e aí você não segue. Você está escolhendo o que obedecer no evangelho. Eu costuro o evangelho conforme a minha necessidade, para me cobrir no meu frio ou para alguma necessidade minha, mas eu não vivo ele na íntegra.
Jesus diz: quem tem ouvido, escute o que o Espírito Santo está dizendo. E o que o Espírito Santo está dizendo é que Deus não compactua com o pecado. A palavra de Deus purifica. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, sim. Mas essa graça de Deus, Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Nossa, que bom! Essa é a graça de Deus. Ela abre o caminho para quem quiser salvação, perdão dos pecados, ter o perdão. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, essa graça nos educa a viver uma vida de santidade ao Senhor. E a graça, quanto maior na nossa vida, mais nós vivemos a santificação, porque a salvação nos leva para a santificação. Quando você é salvo pelo Senhor, quando você tem o seu encontro com a palavra de Deus, com o Senhor Jesus, então isso te traz uma nova vida em Cristo, um novo nascimento que só acontece com aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus de verdade e que está vivendo a verdade do Evangelho. Aí a Bíblia diz assim: ao vencedor darei do maná escondido, e também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quem vencer, quem tomar posição, vencer os ataques, vencer as perturbações, quem vencer não negando o nome do Senhor, vencer os perigos de morte, essa pessoa que vencer, ela vai receber do Senhor do maná escondido. Maná, lá no Antigo Testamento, o povo de Israel foi sustentado no deserto com o maná de Deus. O Senhor Deus todas as manhãs mandava um alimento para o seu povo. Em lugares onde não, de escassez, onde não tinha da onde retirar, buscar, plantar, comprar comida para sobreviver, o Senhor mandava maná do céu que sustentava o povo todos os dias. Jesus diz: aquele que vencer, eu lhe darei o maná. Então, aquele que tomar posição com respeito ao Evangelho vai receber do Senhor o verdadeiro alimento que satisfaz a alma. O pecado, ele tem a ver com fome. Eva provavelmente estava com fome quando lhe foi oferecida aquele fruto, que provasse daquele fruto. Deu vontade de comer porque alguma coisa estava estranho na vida de Eva. É assim que acontece com respeito ao pecado. Você se afasta de Deus, você começa a relaxar na sua vida com Deus, e aí o Satanás vem com ofertas para fazer você pecar, porque ele sabe que o momento em que você pecar, então a sua vida espiritual vai ficar com problemas, você vai ter problemas de comunhão com Deus, e aí ele consegue te vencer. Satanás quer te vencer quebrando a sua comunhão com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus disse: aquele que vencer, aquele que buscar a Deus, olhar para a sua vida espiritual, esta pessoa vai receber de mim o alimento que ela precisa para nunca mais ela ter fome de pecar. Então, quanto mais eu caminho em direção a uma vida com Deus, eu vou deixar de ter fome de pecado e vou me satisfazer em Cristo, em todas as áreas da minha vida. É o que Cristo tem para nós. E lhe darei uma pedrinha branca, o Senhor está prometendo ao vencedor. No contexto aqui da igreja de Pérgamo, pedrinha branca tinha tudo a ver com julgamento, era utilizada no julgamento. Se a pessoa ia ser inocentada no julgamento pelos jurados,
Ele chegava a um consenso, condenado ou inocente, culpado ou inocente. E aí a revelação vinha através de uma pedra. Se os jurados entregassem uma pedra escura, então aquela pessoa estava condenada. Se entregasse a pedra branca, significa que a pessoa estava absolvida daquela condenação, daquela acusação. Jesus está dizendo: quem vencer vai receber de mim a pedrinha branca, que vai dar a essa pessoa o perdão de todos os pecados, uma vida livre da escravidão do pecado. E também naquela época, essa pedrinha também era usada como um convite ou como uma senha para a entrada em banquetes. As autoridades da cidade, ou pessoas ricas que iam dar banquetes, que iam dar festas, essas pessoas então distribuíam essas pedrinhas brancas para o convidado. Então, se você chegasse na festa e apresentasse essa pedrinha, você podia entrar para o banquete. Jesus diz ao vencedor: eu darei a pedrinha que vai dar acesso àquele grande banquete, aquela grande ceia que o Senhor disse que estava preparando para nós. E nesta pedrinha estará escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, apenas aquele que o recebe. Nome tem a ver com a característica. É como se o Senhor desse para nós um adjetivo, como nós somos conhecidos no céu. Aquele que venceu o pecado, aquele que lutou na sua vida para agradar a Deus, aquele que entregou a sua vida a Jesus, aquele que está vivendo em comunhão com Deus. Nós temos um nome diante do nosso Pai. Nós somos chamados por esse nome. O nosso nome tem uma importância nesse mundo. Os nossos pais, quando escolheram os nossos nomes, tinham um porquê, tem uma história, todo mundo tem história do seu nome. E o Senhor Jesus está nos dizendo que nós somos chamados do céu, no céu, por um nome, pelo nosso Pai, pelo nosso Senhor Jesus, por um nome. E esse nome vai ser revelado naquele grande dia. O lutador, o vencedor, o adorador, sei lá. Eu sei que o Senhor vai, por pura intimidade, nos dizer como é que Ele nos conhece. Que característica nossa, o Senhor de qualidade, o Senhor vai ressaltar naquele grande dia. Vale a pena ser fiel. Vale a pena servir ao nosso Deus. Vale a pena caminhar com o Senhor. Deus abençoe a todos. Continue com a gente. Próxima semana mais um vídeo dando continuidade. E a próxima igreja, Tiatira. Vamos ver o que o Senhor tem nos a ensinar através dessa igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.